Olá, sejam bem-vindos ao Processamento de Alimentos para Curiosos, um programa feito em parceria pela FEA, a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, e a ABIA, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Este é o primeiro encontro, nosso primeiro episódio da temporada 2025, e ele já vem recheado de conhecimento. Nesse primeiro programa, a gente vai mostrar como é produzido o nosso amado chocolate. Para explicar isso, a equipe do Curiosos esteve em 3 localidades. Nós fomos visitar uma fazenda em Linhares, no Espírito Santo, para mostrar a produção do cacau. Depois estivemos em Ilhéus, na Bahia, para mostrar a parte da moageira. E, por fim, fomos fazer uma visita à fábrica da Nestlé, em Caçapava, para mostrar como o cacau se transforma nas barras de chocolate. E quem vai contar todos esses processos para a gente hoje é a professora Priscila Efraim, que é doutora em Engenharia de Alimentos, especialista em cacau e chocolate. Seja bem-vinda, professora Priscila. Olá, Paula, boa tarde. Olá, boa tarde a quem nos assiste também. É um prazer estar aqui. Nós da Fé estamos muito animados para mais um episódio do Curiosos e vamos chamar vocês para participar com a gente. Venham com a gente, mandem as suas dúvidas aqui no chat, tá bom? Bom, hoje vamos falar sobre a produção de um dos alimentos mais apreciados do mundo por pessoas de todas as idades e localidades, né? É o chocolate. É um alimento delicioso e vocês vão conhecer com a gente como é que o chocolate é processado. Então, vamos lá, vamos ver o vídeo? Olá, estamos aqui para mais um episódio do Processamento de Alimentos para Curiosos. Eu sou a Priscila Efraim, professora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o cacau e como esse fruto se transforma em um dos alimentos mais apreciados por pessoas de todas as idades e nacionalidades. Bom, primeiro nós vamos falar sobre o cacau e a sua produção no campo. E depois nós veremos como acontece o seu processamento até que o cacau se transforme no chocolate. O cacaueiro é uma planta nativa da floresta amazônica. Os maiores produtores nacionais de cacau são os estados do Pará, Bahia e Espírito Santo. Mas nós também temos produção de cacau no Amazonas, em Rondônia, Mato Grosso e, mais recentemente, em São Paulo também. Escolhemos neste programa visitar uma fazenda de cacau do Espírito Santo, a Fazenda Nina, para mostrar para vocês como é a produção de cacau. Olá, curiosos! Hoje a nossa equipe está aqui direto do município de Linhares, no Espírito Santo, para contar onde começa a produção de chocolate. E para contar essa história para a gente está aqui com a nossa parceira Nestlé, a engenheira agrônoma Maiara, vai contar um pouquinho da história do cacau aqui no Espírito Santo. Então, no cacau tudo começa, que é um fruto originário do bioma amazônico. Então, antes a gente tinha 2 grupos principais, grupos genéticos de cacau, originários do bioma amazônico, que é o grupo forasteiro e o grupo crioulo. Houve um cruzamento natural entre esses 2 grupos que veio a dar o grupo trinitário. Então nós temos 3 grupos genéticos principais de cacau, forasteiro, crioulo e trinitário. E aqui, hoje em Linhares, na fazenda, a gente consegue ver mais clones advindos desse grupo trinitário. E nessa área de cultivo, nós vemos um plantio de cacau consorciado com uma outra cultura agrícola, a seringueira. E falando sobre o plantio, em um cacaueiro, as flores se desenvolvem no tronco e nos ramos. As flores polinizadas por insetos se transformam e originam os frutos, que levam até 6 meses para amadurecer. O manejo das áreas de cultivo é importante para que os cacaueiros sejam produtivos. A poda também é uma prática importante no manejo da lavoura. Nino, conta pra gente um pouco da importância desse manejo que a gente está vendo aqui agora, que é a poda. A importância da poda é um processo de entrar luz na lavoura para poder gerar produção. Porque se você não faz esse manejo dessa poda, não é uma poda drástica, é uma poda mais lenta que nós estamos fazendo, porque nós temos muito birro e frutas, então nós não podemos também fazer uma poda pesada, porque também nós perdemos o que nós já temos já feito, tá? Mas é muito importante a poda.
o cacau em si, se você não podar e não tiver luz, a produção é muito baixa. Então a gente precisa dessa poda que está aí. A colheita dos frutos é geralmente realizada manualmente. Os frutos são colhidos quando atingem o grau adequado de maturação. Os frutos podem ser mantidos amontoados por alguns dias antes de serem abertos ou quebrados. Após a quebra, as sementes com a polpa são separadas da casca e da placenta, que é uma parte do fruto que mantém as sementes presas a ele, ou seja, elas não ficam soltas. Nesse processo de separação das sementes que estão envoltas pela polpa, sobram as cascas, que correspondem a mais de 70% da massa de um fruto de cacau. Diversas pesquisas estão em andamento para propor novos usos para essa casca. Por enquanto, a maioria dos produtores de cacau as utiliza para compostagem. O que eu acho fantástico no cacau é que nós temos um aproveitamento de 100% da fruta, né? Você quebra o cacau, você aproveita a amêndoa para fazer, né, as amêndoas para fazer o chocolate, e você tem a casca que você pode transformar ela em adubo, né, matéria orgânica para voltar para a lavoura e adubar, e também tem sido usada para fazer ração animal, né, secando de uma maneira mais correta, não assim no chão, né, com cuidado maior, você aproveita para fazer a ração. As sementes com a polpa que as envolve são então levadas para a fermentação. Essa é uma etapa muito importante para o sabor do chocolate, uma das mais importantes de todo o processo. É nessa etapa que são formados os compostos que darão o sabor que a gente tanto aprecia. Nessa etapa acontece o crescimento de diversas espécies de micro-organismos, como por exemplo leveduras, bactérias ácido-láticas e bactérias ácido-acéticas. Essa etapa acontece durante 5 a 7 dias e o seu monitoramento é feito pela temperatura. O cacau, quando ele é fermentado, então, além de ter a morte da semente para virar amêndoa, aguçar os seus aromas e sabores, é também um processo que ajuda a amêndoa a ganhar peso. Então, quando você compara uma amêndoa de cacau que foi feita a colheita e foi direto para a secagem, e uma amêndoa que passou pela fermentação, essa amêndoa que passou pela fermentação ela vai ser uma amêndoa com mais peso do que aquela amêndoa que não foi fermentada. Após a fermentação, as amêndoas de cacau, que estão com, em média, 40% a 50% de umidade, são secas de forma natural em estruturas conhecidas no Brasil como barcaças. E quando a amêndoa vem para cá, nos 2 primeiros dias você tem que ficar mexendo o tempo inteiro, com a pessoa aqui dentro praticamente mexendo para poder ela soltar, não ficar grudento, né? Você vê que tem algumas amêndoas que estão juntas, então para você ter um padrão de amêndoa boa, precisa desse processo de estar mexendo sempre com o rodinho. Essa redução da umidade que acontece na etapa de secagem é importante para evitar o crescimento de fungos que comprometem a qualidade do cacau e também podem causar danos à nossa saúde. Após a secagem, existe uma forma simples de avaliar a qualidade das amêndoas de cacau. Ela é chamada de prova de corte e consiste no corte longitudinal de cada amêndoa de cacau e a observação da sua parte interna. Essa é uma avaliação importante para testar a qualidade do processo fermentativo e, consequentemente, da qualidade do cacau que vai seguir para o processamento industrial. Bom, agora que já vimos a produção de cacau e as etapas de fermentação e secagem das sementes, vamos falar sobre como as amêndoas de cacau fermentadas e secas se transformam nos principais ingredientes utilizados para a produção de chocolates. O processamento das amêndoas de cacau fermentadas e secas começa com o recebimento dos sacos na empresa processadora. Geralmente, o cacau é transportado das áreas produtivas até a processadora de cacau em sacos de 60 quilos. Já dentro das processadoras de cacau, os sacos são transportados por esteiras e são abertos para serem transportados aos silos de armazenamento, ou
para a coleta de amostras que serão analisadas. Entre as análises que são realizadas com as amêndoas de cacau está a prova de corte. É a mesma análise que mostramos no final da parte de campo. Ela é novamente feita na processadora de cacau para saber o grau de fermentação e também para saber se há aromas estranhos, como fumaça, que é formada no processo de secagem, quando é feita em secadores, e se há a infestação ou grãos mofados. Outra análise que é feita para garantir que não vai ocorrer o crescimento de fungos durante o armazenamento das amêndoas de cacau é a umidade, ou seja, o teor de água que está nas amêndoas de cacau. Lembra que no final da fermentação esse teor era de 40% a 50%? Bom, no final da secagem esse teor deve ser menor do que 8%. Então aqui na análise, o teor de umidade não pode passar dos 8%. Depois de analisadas, as amêndoas de cacau são estocadas até que sejam processadas. Para o processamento, as empresas geralmente fazem uma mistura de lotes de amêndoas de cacau para manter sempre o mesmo padrão de qualidade. Para iniciar o processamento, essa mistura de lotes é despejada em uma moega e esses lotes seguem para a etapa de torração. Aqui nós podemos ver um fluxograma das etapas de processamento que acontecem em uma processadora de cacau. Ao entrar na linha de processamento, as amêndoas de cacau passam pela etapa de limpeza, para remoção de impurezas, como por exemplo pedras, areia, folhas e outras impurezas que venham do campo. Em seguida, as amêndoas de cacau são quebradas e têm as cascas separadas dos nibs de cacau. Os nibs de cacau são moídos e formam uma pasta, que é conhecida como líquor ou massa de cacau. Essa massa de cacau é então prensada em prensas hidráulicas, para separar a manteiga de cacau do pó de cacau. Na primeira etapa, que é a limpeza, acontece a separação das impurezas, como podemos ver nesse vídeo. Se essas impurezas não fossem separadas, além de prejudicarem a qualidade dos ingredientes obtidos a partir do cacau, poderiam também danificar os equipamentos de processo. Após a limpeza, as amêndoas de cacau são quebradas e então é feita uma separação granulométrica. Nesse equipamento, temos 4 diferentes malhas ou peneiras que fazem a separação granulométrica. Além disso, há um sistema de sucção de ar que carrega as cascas, que são mais leves do que os nibs de cacau. Vemos então que ocorre a separação dos nibs das cascas e também de partículas bem finas. A próxima etapa é a torração, que é feita em torradores grandes e que são rotativos, ou seja, os nibs de cacau ficam em contato com o ar quente e em um movimento constante por esse sistema rotativo. A temperatura e o tempo de torração podem variar bastante, mas ficam próximos dos 120 graus Celsius durante 30 minutos. Essa etapa de torração ela é muito importante para a formação do sabor, esse sabor tão apreciado do chocolate. Logo após a torração, os nibs de cacau passam primeiro por uma moagem grossa em moinhos. Após a moagem grossa, a massa de cacau será enviada para um outro equipamento para fazer uma moagem mais fina. Essa moagem fina é realizada em outro tipo de moinho, conhecido como moinho de esferas, porque possui pequenas esferas que entram em contato com a massa de cacau e vão triturando ainda mais, até que ela se transforme em uma pasta. Após a moagem grossa e fina, a massa ou líquor de cacau está na forma de uma pasta bem fluida, porque o processo de moagem provoca o cisalhamento, e esse cisalhamento faz com que a temperatura aumente. E é por essa razão que a massa de cacau passa por um pré-resfriamento em trocadores de calor. Logo em seguida, a massa de cacau é dosada em uma esteira e é através dessa esteira que ela vai passar por um túnel de resfriamento, onde acontecerá a sua solidificação. O líquor de cacau solidificado
é quebrado em pedaços menores e embalado em sacos de papel de 25 quilos, que serão armazenados e posteriormente comercializados. A próxima etapa para o líquor, que ainda está na forma de uma pasta, é a prensagem. Essa etapa é feita em prensas hidráulicas bem grandes e que operam a alta pressão. A massa de cacau, que está em temperaturas maiores do que 40 graus Celsius, é bombeada até essas prensas e é então prensada. A manteiga de cacau é separada do pó de cacau na forma líquida, pois ela está totalmente fundida. Após a prensagem, a manteiga de cacau é pré-resfriada e dosada dentro de sacos plásticos em caixas de papelão. Depois ela será resfriada para se solidificar e facilitar o armazenamento, o transporte e a comercialização. Por fim, os sacos de líquor de cacau e as caixas de manteiga de cacau são preparados para a expedição e serão recebidos nas empresas que produzem o chocolate. Sequência à apresentação da professora Priscila, que nos explicou sobre a colheita e o processamento do cacau, nós vamos falar agora sobre o processamento do chocolate. Aqui nós podemos observar os ingredientes do chocolate que derivaram do cacau: o líquor, a manteiga de cacau e o pó de cacau. Nesse esquema geral de processamento, nós apresentamos cada etapa do processo de fabricação do chocolate. Então, inicialmente é feita a mistura dos ingredientes. Depois que os ingredientes foram devidamente misturados, eles vão passar para a etapa de refino. Depois de refino, eles vão para a etapa de conchagem e temperagem. Essas etapas, elas são importantes para manter a qualidade do produto. Elas são etapas importantes, principalmente na estabilidade do produto durante a sua vida de prateleira. Depois que a massa está pronta, a gente vai passar para uma etapa de dosagem, que é colocar o chocolate ainda líquido nas formas. E nas formas ele vai ser resfriado e adquirir a sua forma final, qualquer que seja ela. Os principais ingredientes utilizados na fabricação do chocolate são os derivados de cacau, o leite em pó e o açúcar. Nos derivados de cacau é o que nós já conhecemos, já falamos sobre o processo, né? Que é o líquor ou a massa de cacau, a manteiga de cacau e o cacau em pó, que eventualmente é utilizado em algumas formulações. Além disso, outros ingredientes podem ser adicionados, como aroma de baunilha, os emulsificantes, o PGPR e especialmente a lecitina de soja. A lecitina é o principal emulsificante do chocolate. Ela é importante para a aparência, para o brilho e para a viscosidade do produto. A lecitina é uma molécula que tem duas partes, uma cabeça hidrofílica, que se liga à água, e uma cauda hidrofóbica, que se liga à gordura. No chocolate, a cabeça hidrofílica se liga ao açúcar, que é uma partícula sólida hidrofílica, e a cauda, que é hidrofóbica, se liga à gordura, ajudando na formação de uma massa fina e sem partículas perceptíveis na boca. De acordo com a legislação brasileira, os chocolates ao leite e amargo, que é sem leite, devem conter no mínimo 25% de cacau, seja na forma de líquor, manteiga ou pó de cacau. Já o chocolate branco deve conter no mínimo 20% de cacau, exclusivamente na forma de manteiga de cacau. Nos três tipos de chocolate, ao leite amargo e branco, as quantidades dos demais ingredientes, como leite em pó, açúcar e outros ingredientes, variam de acordo com a formulação definida por cada empresa. Além disso, todos os produtos podem apresentar recheio, cobertura, formato e consistência variados. Para grandes empresas, o líquor é transportado em caminhões na forma de uma pasta líquida numa temperatura de aproximadamente 40 graus Celsius para que ele se mantenha líquido. Na área de recepção da empresa, ele vai ser bombeado para dentro das fábricas, né? Também por tubulações aquecidas, para continuar se mantendo líquido. Então a gente observa as tubulações marrons, que são para transporte do chocolate, e as tubulações verdes, que são para água quente, para a gente manter o chocolate líquido durante esse bombeamento.
A primeira etapa do processo, propriamente dito, é a mistura dos ingredientes. Então, isto é feito no misturador, a temperatura deve estar acima de 40 graus para manter a gordura líquida e, sob agitação, o objetivo é a gente obter uma massa homogênea que vai ser, então, encaminhada para ser refinada. A massa grossa que saiu do misturador agora está entrando para o sistema de refino. O refino tem a finalidade de diminuir essas partículas e isso é feito passando essa massa através de cilindros giratórios para que ela vá sendo triturada. Vocês podem observar aí que tem um sensor de infravermelho que ele tem a finalidade de indicar o nível da massa. Então, à medida que a massa vai entrando nesses cilindros que estão girando, nova porção de massa vai ser liberada de forma que esse processo continue, para alimentar o refinador e a massa sendo entrada para o refino. O que nós observamos no vídeo é o início do processo de refino, mas o processo continua, embora a gente não consiga ver. Então, na entrada da massa, nós temos o pré-refino, que no nosso diagrama está sendo representado por 2 cilindros, o P1 e o P2. Nesse processo, vai ter a redução do tamanho das partículas dos ingredientes de 2 a 4 milímetros para 100 a 300 micrômetros. Em seguida, a massa entra numa refinadora de 5 cilindros. A distância entre os cilindros é muito pequena e a temperatura vai sendo controlada para que não se ultrapasse de 30 a 40 graus. Então, a massa vai passando de um cilindro de menor velocidade para um cilindro de maior velocidade imediatamente acima. E assim segue o processo até chegar no último cilindro, onde vai ter partículas do tamanho de 20 micrômetros. Vocês podem observar aí que a aparência desses pós, é bastante diferente. Depois do refino, o pó vai ser transportado através de esteira para a conchagem. Aqui nesses vídeos nós podemos observar exatamente o momento que o pó sai da refinadora e segue pelas esteiras para a conchagem. A conchagem é feita num equipamento que mantém a massa em constante agitação e aquecimento. É aqui nessa etapa que se adiciona o restante da manteiga de cacau e a lecitina. No processo de conchagem, a massa refinada vai passar por uma série de transformações físicas. Então, durante o tempo de conchagem, que nós estamos vendo aí de 0 a 12 horas, nas diferentes temperaturas para os diferentes produtos, nós vamos ter uma redução de acidez e uma redução da água, que implica num chocolate com menor umidade, Nesse processo, a gente tem, então, a liquefação do chocolate, a melhoria da fluidez e o aperfeiçoamento do sabor. Ao final da conchagem, o chocolate desenvolveu o seu sabor final e se transformou num líquido viscoso e brilhante. O desenvolvimento do sabor depende de um conjunto de reações químicas muito conhecidas e importantes na área de alimentos, que é a reação de Maillard. E depende também da redução de acidez, que é resultado da eliminação de ácidos voláteis. Então, esse conjunto de transformações coloca o chocolate no seu sabor final. Aqui nós podemos observar claramente a transformação da massa durante as etapas de mistura, refino e conchagem. Após a mistura, nós temos uma massa grossa com aglomerados. Depois do refino, a massa grossa se transforma num pó fino. No início da conchagem, forma-se uma pasta grossa e, finalmente, ao final da conchagem, nós vamos ter um líquido viscoso e brilhante. A próxima etapa é a temperagem. A temperagem é feita num trocador de calor do tipo casco-tubo. Nesse equipamento, a massa do chocolate se resfria e, em seguida, ela é reaquecida levemente de uma forma controlada. No processo de temperagem, nós estamos falando sobre a cristalização do chocolate, mais especificamente sobre a cristalização da manteiga de cacau numa forma de cristal específico.
Ela pode ser cristalizada em diferentes formas, mas é a forma beta 5, que é a forma de cristal que é buscada na estabilização do chocolate. Nesse processo, o chocolate vai ser aquecido até uma temperatura próxima de 40 graus, que é para que toda a manteiga de cacau esteja fundida. Em seguida, ele vai ser resfriado até aproximadamente 28 graus, que nessa temperatura vai induzir a formação de cristais do tipo beta 5. Em seguida, a massa vai ser novamente aquecida a 30 a 32 graus para fundir os cristais que tenham se formado, que não sejam dessa forma beta 5. Esse processo vai ajudar o chocolate a ter brilho, facilidade para desenformar, estabilidade física, dureza à temperatura ambiente e uma fusão rápida na boca quando a gente coloca para degustação. Quem já fez bombom ou ovos de Páscoa em casa deve ter realizado a temperagem de uma forma manual. Ela geralmente é feita numa mesa de mármore ou granito, com uma espátula para movimentar a massa, um termômetro para controlar a temperatura e um cronômetro para controlar a taxa de resfriamento, que deve ser de 2 graus Celsius por minuto. Assim, se você vai resfriar a massa de 40 para 28 graus, que são 12 graus Celsius, você deve levar em torno de 6 minutos. O ideal é que se leve 6 minutos para respeitar essa taxa de resfriamento. Bom, então finalmente, depois da mistura, refino, conchagem e temperagem, o chocolate está pronto para ir para a forma. E esta é a etapa de dosagem. Após a enformagem, o chocolate segue na esteira para passar no túnel de resfriamento e posteriormente ser desenformado. Agora, já desenformados, os chocolates seguem em esteira para ir para a primeira embalagem. Então, os chocolates são primeiro embalados individualmente, ou em seguida, com a ajuda de robôs, os chocolates são acomodados em caixas, e essas caixas são fechadas e encaminhadas para um pallet, onde elas vão seguir para armazenamento e expedição. E assim termina o nosso processamento de chocolate. É isso aí, foram visitas muito ricas e a gente conseguiu mostrar o processo completo, desde a produção do fruto até o processamento do cacau e do chocolate. Bom, e agora que já vimos como o cacau se transforma no chocolate, Paula, vamos para as perguntas dos nossos curiosos? Temos algumas aí? Vamos lá, Priscila. A gente tem uma pergunta aqui que chegou no chat da Daiane. Ela pergunta: quando o chocolate tem misturas, por exemplo, chocolate com amendoins, com pedaços de frutas, etc., eles são adicionados em qual etapa? Nossa, ótima pergunta, Daiane. Bom, quando são pedaços maiorzinhos, que nem um pedacinho de amendoim, frutas, aqueles crocantes, eles são adicionados depois da etapa de temperagem, quando já está ali quase dosando o chocolate nos moldes. Lembra no final ali que tinha, né, mostrou o chocolate dentro dos moldes? Então, naquele momento de colocar o chocolate no molde, é quando são incluídos, aí a gente chama de inclusões, né? O amendoim ou outros produtos que podem ser colocados, né? Tá certo. Priscila, a gente não tem uma pergunta agora, mas eu queria, antes da gente terminar aqui, passar para terminar, eu queria agradecer aos colaboradores da Fazenda Nino, que nos receberam lá em Linhares, e também aos colaboradores da Nestlé em Caçapava e da Cargill lá em Ilhéus, que abriram as portas da fazenda e das fábricas para que a gente pudesse filmar de pertinho e explicar esse processo. Chegou mais uma pergunta aqui da Fernanda. Se o cacau está entrando em extinção e se as espécies estão mudando? Essa pergunta chegou agora para a gente. É uma boa pergunta, Fernanda. Tá todo mundo muito preocupado, né, com essa situação que a gente está vivendo. Acho que todo mundo percebeu aí na Páscoa o aumento do preço dos chocolates, e esse aumento ele foi principalmente causado pela falta de cacau, a demanda foi muito maior do que a oferta, né? E aí esses problemas climáticos estão ajudando, né,
quebra de safra, a gente fala, né? Nessa perda das produções. A gente tem muitas pesquisas para encontrar variedades de cacau, por exemplo, que sejam mais resistentes a doenças. O Brasil, acho que todo mundo sabe, a gente teve um problema muito sério na nossa produção de cacau no final dos anos 80, nos anos 90, causado por uma doença, que é a vassoura de bruxa. A gente tem outras doenças chegando que são muito graves. Então, assim, tem muitas pesquisas buscando novas variedades, novos materiais. Mas, por enquanto, assim, a base que a gente tem, ela continua sendo a mesma. Acho que essas novas variedades têm algumas alterações de sabor, algumas características um pouco diferentes. A gente está vendo, por exemplo, produção de cacau em lugares onde geralmente a gente não tinha. O estado de São Paulo agora começa a produzir, Mato Grosso, outras regiões nos próprios estados que são grandes produtores, diferentes das regiões em que se costumava produzir. Então a gente vai ver mudanças sensoriais, acho que sim, tá? No sabor de chocolate, mas a grande questão agora é tentar aumentar a produtividade, né, nos países que produzem cacau, principalmente aqui no Brasil também. Tá ótimo, professora Priscila. Não tem mais nenhuma pergunta no chat, mas a gente quer convidar os nossos curiosos aí que continuem acompanhando a FEA e a Bia nas redes sociais, porque nos próximos dias a gente vai falar um pouco sobre as curiosidades, né, e um pouco mais de conhecimento técnico aí sobre a produção de cacau e sobre a fabricação de chocolate. A gente espera vocês no nosso próximo episódio do processamento de alimentos para curiosos. Até lá!